O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Tóquio passa a mensagem de inclusão. E aqui fica uma reclamação, viu, Felipe? Eu, como filho de cadeirante, fiquei puto que na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, a rampa que foi construída no palco terminava num degrau. Eu gostei de você usar o termo puto, assim, de boca cheia, com ênfase. Pois é, porque só quem conduz uma cadeira de rodas com outra pessoa sabe, pensa nesses detalhes, né? E eu particularmente não assisti a cerimônia de encerramento, então não sei exatamente qual momento que você se refere, porém imagino mesmo que deve ser bem desagradável. E a manchete, né, que você repercutiu, foi a manchete usada pelo pessoal do G1, já que acho que eles não podiam usar a manchete que o mundo inteiro queria usar, que falando da garota, né, de 13 anos, a Yui Wago, que representava ali um avião com ela cadeirante, inclusive, né, e representava um avião com uma asa só. E a jornada dela, né, é a jornada da cerimônia até que ela decola, né, no sentido figurado, né? Então realmente foi uma cerimônia bastante bonita. A menininha roubou a cena, né? Se bem que assim, né, ela não roubou a cena, ela era protagonista, né, mas assim, ela mandou bem. Quem acendeu a pira paralímpica foi um trio de atletas. Os três japoneses, e a pira ela estava num núcleo de rampas, justamente. Yui Kamiki, do tênis em cadeira de rodas, Shunsuke Yoshida, da bocha, e Karin Morisaki, do halterofilismo. Lembrando que a cerimônia de abertura foi no dia 24, né, como o Matias comentou, e então os jogos ainda estão começando apenas, né? Então, aqui a gente vai falar muito mais da cerimônia de abertura e de presenças e ausências dos jogos. No caso, o Brasil enviou aí a sua maior delegação fora a Rio 2016, né? Então, é a sua maior delegação em Jogos Paralímpicos fora do país, com 259 atletas, tá? Lembrando que quando o país recebe as Olimpíadas, ele disputa todas as modalidades, né? Então, obviamente, o recorde vai acabar sendo da Olimpíada que ele sediou. E na cerimônia de abertura nós já tivemos pelo menos duas questões mais simbólicas, né? Uma questão, ao meu ver, um pouco mais chata. Por quê? Na cerimônia de abertura, ok, claro, temos o contexto da pandemia, né? Porém, a abertura das Olimpíadas ela já foi esvaziada, e a abertura das Paralimpíadas acabou mais esvaziada ainda, infelizmente. Tivemos a presença do imperador Naruhito, tivemos a presença do primeiro-ministro Suga Yoshihide, porém, dignatários estrangeiros, nós tivemos basicamente a presidente do Comitê Paralímpico Sul-Coreano e o vice-primeiro-damo dos Estados Unidos, o Doug Emhoff, que é o marido da Kamala Harris.
né? O trampo dele atualmente é ser o marido da Kamala Harris. Então, foi uma representação internacional muito baixa, muito desagradável, né? O desfile de bandeiras nas Paralimpíadas tem aquela característica de que a bandeira grega ela não abre o desfile. Quem abriu foi o time paralímpico de refugiados, que nessa Paralimpíada é formado por 6 atletas, 3 de origem síria, um de origem do Burundi, um de origem do Irã e outro do Afeganistão. Tá? Desses, 2 sírios competem pela Grécia, um iraniano e o afegão competem pelos Estados Unidos, um sírio pela Alemanha e o atleta do Burundi representa Ruanda. Né? Não é representa, né? Mas tem assim o seu... É meio como se fosse adotado, assim, né? Eu ia falar padrinho, mas adotado acho que também pode funcionar. Bem, Burundi e Ruanda são países vizinhos, tem uma relação muito próxima, né? Inclusive, teve um famoso apresentador do Burundi que uma vez falou que Ruanda é logo ali. Quem fechou o desfile foram Estados Unidos, França e Japão, né, como próxima Olimpíada, a Olimpíada seguinte e o país sede. E no desfile nós tivemos, primeiro, não tivemos atletas neozelandeses devido à questão da Covid. Então nós teremos atletas neozelandeses na competição, porém eles não desfilaram. E a bandeira do Afeganistão participou do desfile, a bandeira da República do Afeganistão, a bandeira vermelha, verde e preta, porém os 2 atletas afegãos que participariam dos Jogos não vão participar, retiraram sua participação devido justamente à queda de Cabul. Tá? E aí fica inclusive o questionamento, né, se a Zakia Kudadadi e o Hossein Rassouli eles não vão participar, né, não vão participar das Paralimpíadas por conta da ofensiva talibã, mas eles vão ser abrigados em algum outro país. No caso da Zakia Kudadadi, parece que ela foi abrigada pela Espanha, tá? Porém ainda, mesmo assim, não é nada confirmado. Aí um outro episódio um pouco desagradável, além desse da abertura, é que os atletas de Kiribati, Samoa, Tonga e a gloriosa República de Vanuatu tiveram que se retirar dos Jogos. Por quê? Segundo os comitês nacionais, era devido a questões financeiras, porque esses atletas não teriam como ir direto para o Japão, eles teriam que ir primeiro para a Austrália ou Nova Zelândia e ficarem sob quarentena de 14 dias. E eu digo que isso é desagradável porque, assim, eu acredito perfeitamente que o Comitê Paralímpico de Kiribati não vai ter verba para que os seus atletas façam essa viagem extensa, fiquem 14 dias de quarentena e tudo mais. Agora, eu não consigo acreditar que o Comitê Olímpico Paralímpico Internacional, ainda mais num evento que nós sabemos que tem vários patrocinadores, não tem como providenciar, né, uma logística para esses atletas. Isso que eu já acho meio esquisito. Então, também outra coisa desagradável. 5 países estão estreando nas Paralimpíadas: Butão, Granada, Maldivas, São Vicente e Granadinas e o Paraguai. Eu não fazia ideia que o Paraguai nunca havia participado de uma Paralimpíada antes. Tá? Nesse caso, a sua comitiva é formada por 2 atletas, a Melissa Nair Tilner Galeano, que vai competir nos 100 metros na categoria T12, e o Rodrigo Hermosa, que vai competir
nos 50 metros livres na natação, categoria S9. Lembrando que essas terminologias, né, das categorias é devido a separações entre diferentes deficiências dos atletas. Então, são atletas, né, pessoas com deficiências, e eles são agrupados, né, de acordo com essas categorias. Por isso que você vai ter, por exemplo, várias competições que, para um leigo, à primeira vista, vai parecer, pô, mas por que tem vários 100 metros, né? Porque você vai ter essas diferentes categorias. Na tabela de medalhas, o Brasil está em sexto, com 6 ouros e 12 medalhas totais, inclusive deveria estar na frente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm 6 ouros e 12 medalhas totais. Só que aí estão botando lá os Estados Unidos na frente por causa da prata. A China está disparado, com 20 ouros, 45 medalhas totais, e é muito interessante, e aqui talvez acho que uma questão importante da gente debater, da gente colocar, que a gente inclusive fez isso lá em 2016. Eu lembro que nós tínhamos um ouvinte, ele era cadeirante, e ele disputava alguma prova, infelizmente não vou me lembrar, porque 2016 a gente teve um contato por e-mail, mas é muito legal ver o Brasil bem colocado na Paralimpíada, porque o esporte, hoje em dia, quando se fala de esporte, especialmente em redes sociais, você fala só de 2 tipos. Ou você fala do esporte de alto rendimento, né, e aí é futebol, NBA, ou seja, grandes craques, grandes estrelas, pessoas que são verdadeiras máquinas, ou o esporte por questões estéticas. Né? Então, vou correr para emagrecer, vou levantar peso para ficar saradão, alguma coisa do tipo. Só que, inclusive eu e o Matias, a gente já contou essa história aqui, né? Nós éramos alienígenas na Escola de Educação Física e Esporte da USP, que nós fizemos uma matéria sobre filosofia do esporte, uma vez. Conjuntamente aos Jogos Olímpicos de Pequim. Faz tempo. E o esporte, ele também tem, e é mais, talvez ainda mais importante, questões como sociabilidade, questões como bem-estar mental. Então, uma pessoa com deficiência que muitas vezes, normalmente, já vai sofrer barreiras físicas, como o degrau, que o Matias citou, barreiras de sociabilização. O esporte não é para ela ser medalhista olímpica, ou então, tem muita gente que fala de Paralimpíada, né, muitas vezes num tom meio condescendente, né? Não, para ser bonitinho, para ser legal e tal. Não, é uma ferramenta de bem-estar para as pessoas que, consequentemente, gera benefícios sociais. Você vai ter pessoas mais saudáveis, você vai ter pessoas com a cabeça mais saudável, consequentemente as pessoas ao redor dessa pessoa vão também estar numa situação mais tranquila. Aí, você quer pensar só em dinheiro, você quer pensar só em economia? Pessoas mais saudáveis e pessoas mais felizes são pessoas mais produtivas. E tem aquele estudo da Organização Mundial de Saúde do começo da década passada que diz que a cada R$1 investido no esporte você economiza 3 na saúde. Então, mostra aí essa relação bastante pragmática também. Pois é. Então, é uma questão também de produtividade, também de melhorias sociais. Não tenho dúvidas de que todas essas questões de saúde mental envolvidas com a quarentena, que a gente já falou aqui bastante no programa e que também nos afeta vários dos nossos ouvintes, tem a ver com falta de esporte, né? E não apenas a atividade em si, mas todos aqueles ritos, né, ligados ao esporte. Então, você se encontrar com seus amigos, com o seu treinador, com sua treinadora, realizar atividade. Então é muito legal ver o Brasil indo bem em Paralimpíada. O Brasil é um exemplo no esporte paralímpico,
E isso tem que ser defendido, isso tem que ser mantido, isso tem que ser expandido, tá? Tem que ser elogiado. Então, é bom a gente destacar isso. E sobre ineditismos também, El Salvador conquistou a sua primeira medalha olímpica, tá? Não a sua primeira medalha paralímpica, a sua primeira medalha olímpica, todo. No geral, né? Isso. Com o Herbert Aceituno, no halterofilismo, ele levou a medalha de bronze na categoria homens até 56 quilos. Tá? Ele que levantou 184 quilos. Ele pesa 57 quilos e levantou 184. Assim, vou falar o quê? Então, quem levou a medalha de ouro foi o chinês Qi Yongkai e a prata ficou com o egípcio Sherif Othman. Tá? Othman, né, que a origem desse nome é justamente otomã. Então, sobre as Paralimpíadas, acho que tratamos aqui dos pontos principais, pelo menos até esse momento. Lembrando, né, os jogos começaram há pouco tempo. De resto, é igual a Olimpíada, tá, gente? Então também é rock, né? Comitê Olímpico Russo, todo esse tipo de representação. Também vai ter a China Taipei, com essa terminologia. A Coreia do Norte também não foi? Também não foi, alegando questões de Covid. Então, muito bem lembrado, tinha até esquecido de comentar. Então, a gente vai continuar de olho e vamos complementar o que tiver para ser complementado na semana que vem sobre a Paralimpíada. Para quem entender inglês, tem uma matéria em vídeo de 3 minutos, curtinha, mas muito legal, da BBC inglesa, com o Daniel Dias, né, o brasileiro, e que se chama justamente Daniel Dias, History's Greatest Paraswimmer, né, o maior nadador paralímpico da história. Tem legenda em inglês, então você não precisa apenas confiar na sua compreensão da escuta, você pode ler também. Então, para quem entender, fica a sugestão, matéria que fizeram com ele, bastante legal. Né? Agora sim, fazendo o nosso giro pelo Pacífico, o ministro de Relações Exteriores do Japão visitou o seu homólogo no Irã, pouco tempo depois, né, da posse do novo presidente Ebrahim Raisi. Ele se encontrou com o Javad Zarif, que vai ser mantido como ministro de Relações Exteriores, tá? Que já era o ministro de Relações Exteriores. Dentre as conversas, eu imagino que o que não foi falado é que o ministro de Relações Exteriores japonês muito provavelmente estava ali também como uma espécie de intermediário, um mediador entre Irã e Estados Unidos. Lembrando que nós temos as conversas para uma eventual retomada do acordo nuclear que estão ocorrendo em Viena, tá? Porém, ainda assim, né, você ter esse diálogo indireto entre Estados Unidos e Irã via Japão. A autoridade iraniana também exigiu a liberação dos cerca de 3 bilhões de dólares iranianos que estão congelados em bancos japoneses devidos às sanções do governo Trump em 2018, tá? E também, imagino eu, conversaram sobre algo que a gente comentou lá no início do ano, né? Aquele pacotão de investimentos chineses no Irã. Então imagino que o Japão foi lá também falar, a gente também pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tá? O Irã, que só para constar, tivemos uma polêmica, né, nessa semana, na qual o chefe do sistema prisional iraniano veio a público, Mohammad Mehdi Haj, pedir desculpas pelo comportamento inaceitável dos guardas, já que foram publicados vídeos das câmeras de segurança da prisão de Evin, mostrando os guardas batendo, maltratando, espancando presos, né? E ainda no Japão, pela primeira vez,
um integrante da Yakuza é condenado à morte, a um líder da Yakuza no caso. O Nomura Satoru, de 74 anos, é o chefe do grupo Kudokai, que atua na região de Fukuoka, e ele foi condenado devido à acusação de ordenar 4 ataques entre 98 e 2014, que deixaram um morto e 3 pessoas feridas. No caso, quem morreu foi um líder de uma cooperativa de pesca, supostamente porque não queria pagar extorsão. Supostamente. Tá? No julgamento dele, os promotores enfatizaram que os ataques do grupo criminoso não poderiam ocorrer sem autorização explícita do chefe do grupo, por isso ele poderia ser condenado, e ele foi, então, condenado à pena de morte. O detalhe é que o advogado dele falou que entrou com recurso, pediu uma sentença justa e que vocês vão se arrepender pelo resto da vida dessa sentença. Né? Então, assim, fica o recado. Na Coreia do Sul, foi revelado que a Samsung bloqueou as TVs que foram roubadas nos saques que ocorreram na África do Sul. Tá? Basicamente, a empresa revelou que tem essa função, essa capacidade, e pelos números de série dos aparelhos que foram dados como saqueados, eles foram remotamente bloqueados. Tá? Nossa, que assustador isso. Pois é. Então, segundo a Samsung, a TV não tem como funcionar mais. Tá? Não que eu tenha receptado material furtado, viu? Eu tenho a nota fiscal. Mas assim, para eles bloquearem, eu imagino que precisa de acesso à internet. Então, não sei se a pessoa que saqueou ou receptou uma TV, né, como você mencionou, e não acessou a internet, às vezes pode estar funcionando, né? Ela só não vai poder assistir ali o seu Netflix, nem nada. Vai servir para ver o Galvão Bueno, mas não sei. De qualquer maneira, é o que você falou, é meio assustador também, mas tá aí. As televisões saqueadas na África do Sul foram bloqueadas pela Samsung. Nas Filipinas, o Duterte disse que vai fazer o sacrifício de ser candidato a vice-presidente nas próximas eleições no ano que vem. E por que estamos aí falando, né, desse sacrifício, né, que ele estará fazendo? Né? Porque a gente está falando do vice-presidente. O Duterte foi eleito em 2016 para um mandato de 6 anos. O mandato nas Filipinas é de 6 anos porque não tem reeleição. Então, ele vai ser candidato a vice-presidente basicamente, né, para se manter ali perto do poder. Eminência parda, né? Eminência parda, só que aí tem uma outra característica, meu caro Matias. Né? Nós, como estudiosos, conhecedores um pouco da história do Brasil, sabemos que um dos grandes elementos, né, uma das grandes burradas do Brasil ali no contexto dos anos 50 e 60, que proporcionou as crises políticas que colaboraram para sustentar o golpe militar de 1964, foi que o presidente e o vice-presidente eram eleitos de maneira separada. Então você tinha como presidente um conservador como Jânio Quadros e como vice-presidente um trabalhista como João Goulart. Né? 2 caras que não tinham nada a ver um com o outro. Né? E nas Filipinas, eles aparentemente não aprenderam essa lição com a história brasileira, e lá o vice-presidente é eleito de maneira separada do presidente. E o João Goulart já havia sido vice do Juscelino Kubitschek também. Então, eu te pergunto, meu caro Matias, qual a chance de um presidente ser eleito ali com, vamos supor, né, o presidente eleito com
uma pequena margem de votos, alguma coisa assim, e o Duterte eleito vice-presidente ali com uma surra, né, de votos. E já estão comentando que a candidatura a presidente pode ser da atual prefeita de Davao, que é a senhora Sara Duterte, que chama o Rodrigo Duterte de papai. Então, assim, a gente conhece esse filme de longe, né? Quando o Rodrigo Duterte, que é um cara centralizador, autoritário, não pode concorrer à reeleição, vira e fala, não, vou ser candidato a vice. Num sistema que ainda por cima elege o presidente e o vice de maneira separada, a chance dele virar essa eminência parda que você falou, ou então de intencionalmente você eleger ali um testa de ferro, né, uma cadeira vazia, é gigantesca. Então a gente conhece essa história, a gente já sabe onde isso vai dar. Né? Mas ele aceitou o sacrifício, né, foi a palavra dele, tá? De ser o candidato a vice-presidente. Essa retórica a gente conhece também de longe, né? Pois é. A cadeira que eu sento é muito pesada, vocês não querem isso. No Sudeste Asiático, temos aí um tour da senhora Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Deixou o maridão lá em Tóquio para ficar nas Paralimpíadas, e ela está passando por Malásia, Vietnã e Singapura. Tá? A ideia é, claramente, né, além de construir uma ponte entre esses governos e o novo governo dos Estados Unidos, também marcar presença num cenário, né, bastante marcado por uma influência chinesa, de investimentos chineses. No caso de Singapura, a gente sempre comenta aqui, nós temos uma grande parcela da população de origem chinesa também. E consertar, entre aspas, um pouco, tentar remendar a imagem dos Estados Unidos depois do fiasco, né, que foi a retirada no Afeganistão. Então, ela está aí realizando essa viagem. Acho que ela vai passar pela Tailândia também, agora estou em dúvida. Do Sudeste Asiático, vamos para ali a Oceania, já que Kiribati confirmou que vai deixar o Fórum Insular do Pacífico. A gente explicou mais ou menos, né, como foi essa briga, porque a Secretaria-Geral do Fórum ela deveria ser rotativa entre os diferentes países. Deveria ser a vez de algum dos países da Micronésia de ser o secretário-geral do Fórum. Porém, atropelaram, né, o acordo de cavalheiros que existiam e colocaram o Henry Puna como o secretário-geral, ele que é das Ilhas Cook, né, e acaba sendo ali do grupo, entre aspas, da Nova Zelândia. Então, por conta desse desrespeito a esse acordo de cavalheiros, os países da Micronésia haviam anunciado sua retirada. Kiribati havia sinalizado que poderia voltar atrás, porém, Kiribati agora confirmou que vai sair. Então, os 5 países micronésios confirmaram a sua saída do Fórum das Ilhas do Pacífico. Tá? E nos Estados Unidos, cruzando agora o Oceano Pacífico completamente, 3 breves notícias. A primeira é que a Kathy Hochul foi empossada como governadora de Nova York, agora no dia 24 de agosto, substituindo o Andrew Cuomo, que renunciou devido aos escândalos de assédio sexual. Ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de governo de Nova York. Vejam como eu fraseei, tá? O que eu disse. A interpretação de texto é muito importante, entenda as palavrinhas, já diria o grande professor Upiano, e parem de inferências externas, especialmente no Twitter. Por quê? Se uma questão de prova, de verdadeiro ou falso, falar Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, estará errado. Ela foi a primeira mulher eleita.
a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil foi a Ellen Gracie, quando ela era chefa do STF, tá? Então, aqui, a Katie Rocho se torna a primeira mulher a ocupar o governo de Nova York, mas ela não é a primeira mulher eleita para esse cargo, ela era vice, tá? Então, evitem pegadinhas aí na hora da prova. E também nos Estados Unidos, a Suprema Corte, né, o STF aí fica se metendo em tudo, determinou que a política migratória do Donald Trump, a Stay in Mexico, seja restaurada, entre novamente em vigor, já que a ordem executiva do governo Biden, né, que encerrou esse programa, foi contestada pelos governos do Texas e do Missouri, tá? E também suspenderam a moratória dos despejos anunciado pelo Biden, dizendo que são inconstitucionais. Com isso, cerca de 7 milhões de pessoas podem ser despejadas de suas casas. Tá? Lembrando que hoje a Suprema Corte tem uma maioria conservadora e 1/3 da Suprema Corte dos Estados Unidos foi nomeada pelo Donald Trump devido àquele sistema bizarro, macabro, que você tem que ficar esperando a pessoa morrer, né, para nomear um eventual sucessor.